Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Graças a Deus estamos aqui para aprender mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Louvo a Deus por essa oportunidade, louvo a Deus pela vida do nosso pastor Douglas, que tem nos dado esta oportunidade para estar ministrando as aulas da Escola Dominical. Desde já peço a oração de todos os irmãos por mim e pela minha família. Hoje estaremos estudando a lição 12, datado do dia 21 de março de 2021, sobre o tema a urgência do discipulado. O objetivo geral desta lição é esclarecer a urgência do discipulado. Os objetivos específicos é conceituar o discipulado, vamos entender o significado da palavra discipulado, elencar o tripé do discipulado, que é palavra, comunhão e serviço, e mostrar que o discipulado gera um crescimento sadio para a igreja. Eu já faço uma pergunta para os irmãos: o que é mais importante, fazer membros ou discípulos? Essa é uma pergunta que fica no ar. O que Deus deseja que façamos? Fazer membros ou discípulos, tá certo? Vamos à introdução. O discipulado acompanha a pregação do Evangelho, tá? Então nós temos aí a pregação do Evangelho, o Evangelho e o discipulado. O que é o Evangelho? A Bíblia diz que o Evangelho é poder de Deus para a salvação do pecador, de todo aquele que crê. O Evangelho, nós pregamos o Evangelho, a pessoa crê, a pessoa se torna um salvo após crer, um justificado. Mas o discipulado deve vir em seguida, tá? O que é o discipulado? O discipulado vai gerar conhecimento, consequentemente amadurecimento e crescimento. Então os dois andam juntos, tá? O Evangelho, a pregação do Evangelho e já acompanhando o discipulado. Mas afinal de contas, o que é discipulado? O termo discipulado vem da palavra discípulo, né? É comum no Novo Testamento você ver muito este termo, esta expressão discípulos de Cristo, né? E o que é um discípulo? Um discípulo quer dizer um aluno, um aprendiz ou um seguidor de Jesus, tá certo? Então, o discípulo é aquele que está aprendendo, né? E quando nós aprendemos algo, é para lá na frente nós se formar, ou nós crescer, né? Nós adquirir conhecimento, ou amadurecer, tá? Então vamos lá, o discipulado é o caminho para formar o caráter de Cristo em cada crente, né? Note isso aí, é um caminho para formar o caráter de Cristo em mim, tá certo? Então vamos lá, subtópico 1, o discípulo. Nos evangelhos refere-se aos seguidores de Cristo, tá? Então discipulado é um ensino bíblico, é um ensino básico para o novo convertido desenvolver-se espiritualmente, tá? O discipulado não serve só para o novo convertido, né? Mas para todos os crentes, mesmo crentes já maduros, porque a nossa aprendizagem ela nunca acaba, ela só terminará quando chegarmos à estatura do varão perfeito, tá? Mas o discipulado, como foi dito aqui, é o caminho que nos forma o caráter de Cristo, que acontece a cada dia, como nós já aprendemos no processo da santificação. São ensinos que nós vamos recebendo dia após dia, e esse ensino vai nos formando cada vez mais, tá certo? Então trata-se de instruções que trata de vários assuntos. O discipulado fala de vários aspectos da nossa vida, ensina-nos sobre aspectos espirituais, emocionais e sociais, tá certo? Subtópico 2, a grande comissão. Eu faço uma pergunta para os irmãos: qual foi a grande comissão para a igreja, que Jesus deixou para a igreja?
quando ele ressuscitou, ele deu os últimos ensinos aos discípulos, quando ainda estava na terra. Jesus ficou 40 dias aqui na terra, dando instruções. Mas a grande comissão da igreja está registrado no Evangelho de São Mateus, capítulo 28, versículo 19, parte A, quando diz assim: portanto, Jesus dizendo, portanto, ide e fazei discípulos. Note que a pergunta que eu iniciei aqui é: qual é o mais importante, fazer membros ou fazer discípulos? Qual foi o mandamento de Jesus? Não é simplesmente pregar o evangelho, a pessoa crê, aceitou Jesus, foi justificado, foi salvo e fica ali. Afinal de contas, nós sabemos que quando a pessoa crê e ela é uma nova convertida, é uma regenerada, ela é uma salva, ela é apenas um bebê espiritual. É uma pedra bruta que precisa ser modelada dia após dia, modelada à imagem de Cristo. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós perdemos essa imagem, não é? Isso fala do caráter de Cristo, o caráter de Deus que havia em nós antes de pecar, havia em Adão. Nós perdemos isso. E o discipulado nada mais é, nada menos é do que isso. A formação, a devolução do caráter de Cristo que nós perdemos, e ele vai sendo devolvido a nós dia após dia. Então Jesus, ele não nos manda apenas fazer discípulos, ou seja, ganhar almas para ele, para o reino deles, e deixar a pessoa salva lá no lugar dele. Não, ele manda a gente formar discípulos, tá certo? Assim como Jesus fez, ele formou discípulos, ele ensinou, ele preparou homens, né, para fazer o mesmo lá na frente, tá certo? Então esse mandamento, ele tem o objetivo de nos trazer crescimento espiritual, e todos nós precisamos passar por ele, tá bem? Então, além do discipulado, Jesus também ordenou que os novos convertidos guardassem o que aprenderam, porque Jesus disse: ide, ensinai a guardar tudo que eu vos tenho ensinado, tudo que eu vos tenho falado. Então os discípulos de Jesus, eles andaram com Jesus 3 anos e meio, né? Caminharam com Jesus, aprenderam com Jesus, guardaram o mandamento de Jesus. Agora Jesus disse: vai e faça o mesmo. O que eu fiz com vocês, eu formei, né? Aqueles discípulos que outrora eram apenas aprendizes, agora eram formadores de discípulos, agora eram mestres, agora eram obreiros preparados para fazer o mesmo e dar continuidade à obra. Então esse é o objetivo de Jesus, que a obra tenha continuidade. Se eu fizer apenas membro, para-se tudo aqui. A pessoa é salva, não tem conhecimento, ela não tem um amadurecimento, ela não tem uma preparação para ela fazer o mesmo, apenas é uma pessoa salva, que passa-se, quando o dia que ela passar, acabou. Não tem uma continuidade, e não é isso que Jesus quer, isso não é o plano de Deus. É que isso não pare nunca, até a consumação do século, senão o evangelho jamais chegaria até nós, né? Então, além do discipulado, Jesus disse assim, ó: ensina eles a guardar tudo que eu vos tenho falado, tá? É ensinar as palavras de Jesus. O discipulado seria isso, tá? Sobre o tópico 3, fala sobre a educação cristã, tá? Muitos acham que não há necessidade de uma educação cristã de ensino com metodologia, diário ou semanal. Isso é importantíssimo. Preste atenção no que está escrito no livro de Atos 12:42, se você ler, parte A, e diz assim: que os cristãos já salvos perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que é doutrina? Ensino. Então os apóstolos, após a igreja que já estava salvo, que eram já uns milhares, né? Já tinha lá no início, já de começo, 8.000 almas já aceitaram Jesus, fora os que continuamente iam aceitando, mas numa pregação só foram 5.000 almas, numa outra foi 3.000, e a igreja não parava de crescer. Então eles não se limitavam apenas a pregar o evangelho às pessoas que não conheciam, eles também já entenderam o plano de Deus e cumpriam esse mandamento de fazer discípulo. Agora vamos discipular, ou seja, vamos educar, educação cristã, vamos formar discípulos, discipuladores, né? Entendeu? Então eu ensino eles, vamos ensiná-los para que eles também possam fazer o mesmo lá na frente. Então, diz que a igreja estava lá todos os dias, um povo já salvo, que já liberto, porém, estavam a cada dia perseverando na doutrina dos apóstolos, nos ensinos, ou seja, aprendendo dia após dia, né?
E que doutrina era essa? São os ensinos de Jesus, porque Jesus falou, já disse agora há pouco, ensinando a guardar todas as palavras que eu vos tenho dito. E é lógico que ninguém aprende tudo de uma vez só, né? Quando na nossa vida secular, quando nós começamos, uma criança começa com 6 anos no primeiro ano, ele vai aprender os primeiros ensinos fundamentais, né? Ler, escrever, né? E aí ele vai começar um pouquinho. Isso leva toda uma vida até ele chegar numa universidade, fazer uma pós-graduação já adulto, né? Isso, uma especialização. Isso aí não tem como a gente aprender de uma vez só, num dia só, em 2 dias, em 3 dias. Isso é uma coisa progressiva. Então é por isso que os discípulos entenderam isso, a igreja entendeu isso, então eles estavam lá sempre aprendendo, né? Então são os ensinos de Jesus dados aos discípulos. Agora eles estão formando novos discípulos, novos obreiros que futuramente serão formadores de discípulos também, tá certo? O currículo de qualquer um dos nossos cursos teológicos conta as diversas disciplinas. O que se aprende? Que ensino é esse que a igreja ensinava e continua ensinando? Ensino sobre Deus, sobre o Pai, sobre a pessoa do Pai, de Deus, né, Jeová. Sobre Jesus, que é o centro da Bíblia. Todos têm que aprender sobre isso. O centro, né? O texto áureo da Bíblia é Jesus Cristo, é a mensagem da salvação na pessoa de Jesus Cristo. O ensino sobre o Espírito Santo, o ensino sobre os anjos, sobre o homem, sobre o pecado, sobre a expiação de Cristo, não é? Sobre a salvação, sobre a morte, sobre a ressurreição, sobre todas essas coisas. Esses são os ensinos que nós devemos ministrar, discipular os crentes, né? Os novos crentes, os crentes já maduros, e isso vai, de cada vez a gente vai aumentando, ensinando novas coisas e aprendendo novas coisas. Ensinos também sobre a vida ética, sobre aquilo que o cristão deve praticar no seu dia a dia. Todas estas coisas devem ser ensinadas, tá? Isso é discipular, e isso vai nos formando a cada dia. Tópico 2, o tripé do discipulado: palavra, comunhão e serviço. O que é tripé? Tripé fala de 3 bases, né? 3. Então vamos falar, seriam os 3 bases do discipulado, ou os 3 elementos fundamentais que formam um discípulo saudável, um discípulo preparado, que é a palavra, uma delas, né? A comunhão e o serviço, tá? Essa trilogia era a marca da igreja de Jerusalém após o Pentecoste. A igreja primitiva, ela vivia esses 3 elementos fundamentais, estavam arraigados na vida deles, não só dos apóstolos, como da igreja também, né? O que é a palavra? Subtópico 1, a palavra. A palavra é a Bíblia, né? A autoridade da Bíblia é única, pois a sua fonte é o próprio Deus. Ou seja, a gente discipula com a Bíblia, com os ensinos de Jesus, com a palavra de Deus, e principalmente aqui no Novo, usando o Novo Testamento, que são os evangelhos e as cartas dos apóstolos à igreja, tá certo? Então isso é a nossa base do discipulado, é o princípio de tudo, é a nossa única fonte para ensinar e para educar a igreja. Por isso que fala, elementos fundamentais para discipular alguém: a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, né? Então veja bem, os primeiros discípulos perseveravam no ensino dos apóstolos. Isso significa que eles continuavam no aprendizado, não tinha uma cessação: agora eu já sei tudo, já sou mestre. Não, o mestre sempre aprende, né? O mestre continua aprendendo, tá certo? O subtópico 2, a segunda base do discipulado, né? O segundo elemento fundamental do discipulado é a comunhão, né? O que é comunhão? Ter tudo em comum, né? Partilhar da mesma crença, da mesma fé, das mesmas coisas, participando do mesmo culto, do mesmo evento, né? Note, irmãos, que era muito importante que a causa do apóstolo Paulo não era a causa do apóstolo Paulo. A causa do apóstolo Pedro não era a causa. O problema de Pedro não era o problema de Pedro, era o problema de todos. É importante isso. Irmão, qual que era a causa, a grande causa dos apóstolos? Era o reino de Deus. E isso eles conseguiram colocar muito bem na mente da igreja. Note que quando Pedro foi preso, né, estava preso e
se preparando para ser morto, que era esse o objetivo lá dos que prenderam Pedro, a igreja pegou aquela causa, aquele problema como se fosse deles. E era deles de fato. Entraram na casa, né, da irmã Maria, reuniram-se à igreja e começaram a clamar a Deus, o único que podia libertar Pedro. E Deus libertou Pedro, né? O anjo foi lá e tirou Pedro por entre as paredes. Por quê? Porque eles tinham o mesmo sentimento, eles tinham a mesma compreensão do reino de Deus. Isso é comunhão. Eles estavam juntos no sofrimento, na dor, na alegria, na vitória, né? No triunfo. Então é estar junto em tudo, tá certo? Então os primeiros discípulos, Então a palavra grega aqui, koinonia, como que significa comunhão, significa compartilhar e participar mutuamente um do outro de algum evento, né? E também fala de relacionamento harmonioso, é a relação harmoniosa, sadia de uns para com os outros. Isso é importante, isso é a marca da igreja primitiva e deve ser a nossa marca, né? Comunhão uns com os outros, com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Não só com o nosso próximo, mas também com Deus. Essa comunhão, isso é muito importante, né? É muito importante nós notar que muitas vezes a gente acaba o culto, né? Acaba o culto, cada um vai para sua casa, e às vezes nós não temos, devido à nossa correria, tempo de ir na nossa, né, de visitar um irmão, de tal. Então, pelo menos na igreja, quando nós estivermos juntos, é importante, acabar o culto, você cumprimentar os irmãos, né? Cumprimentar o pastor, né? Manter essa comunhão, perguntar como que está, irmão, né? Está precisando de alguma coisa. Isso é muito importante, porque na igreja primitiva fazia muito isso. A Bíblia diz: confessai, orai uns pelos outros, confessai vossas culpas uns aos outros, né? Havia uma unidade, havia uma reunião, um relacionamento muito sadio na igreja, porque você vê que a Bíblia diz assim, que eles estavam juntos em todos os momentos, na oração, né, no culto e também no partir do pão, que falava vamos fazer um almoço, estavam juntos, um jantar, né? Estavam sempre compartilhando a sua dor, a sua alegria ou a sua tristeza, orando uns pelos outros. Então isso era muito bonito o que acontecia na igreja primitiva, e nós temos que procurar ter isso também em mente, né? Então a igreja de Jerusalém deu o subtópico 3, a comunhão na igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém deu ao mundo uma lição de comunhão. Eles compartilhavam, eles tinham tudo em comum, né? Eles vendiam suas propriedades com um objetivo de ajudar os irmãos carentes, né? Eles viam pessoas que eram pobres, muito pobres, e não tinham às vezes o que comer e o que vestir. Eles não aceitavam essa situação. Não é porque os apóstolos mandavam eles fazer. Eles eram tão transformados interiormente no seu coração, eles eram tão parecidos com Cristo, eles tinham a misericórdia, o amor de uma forma tão assim rica, que eles vendiam propriedade para suprir necessidades dos irmãos, né? Para você ver como era a comunhão da igreja de Jerusalém, né? Então, unidade, mesmo sentimento, todas essas coisas eram muito fortes na vida da igreja, tá certo? E quarto, serviço. É o terceiro elemento fundamental do discipulado, né? Primeiro, palavra de Deus, ensino da palavra. Segundo, comunhão. O terceiro é serviço. Esse termo do Antigo Testamento refere-se aos sacerdotes. A gente vê muito isso nos sacerdotes. Eles tinham suas tarefas diárias, né, no santuário, né? Ou qualquer pessoa que servia a Deus, que temia a Deus, tinha suas funções, o seu chamado. Eles serviam a Deus da sua melhor forma. No Novo Testamento, aqui na igreja primitiva, o serviço cristão está representado aqui na perseverança da igreja, quando estavam aprendendo com os apóstolos, com os ensinos dos apóstolos, porque eles aprendiam para fazer, eles aprendiam para viver. Isso é importante. Nosso aprendizado não é só para aprender e ficar guardando na mente, não, é para você viver no dia a dia, é para você praticar, né? O serviço estava na comunhão entre os irmãos, como eu já falei, né? No partir do pão, eles estavam juntos em todos os momentos, né? No mesmo lugar. Não existia assim um grupinho ali, outro grupinho ali, eu gosto desse grupo, não tem isso não, né? Nas orações, tá? Então eles estavam juntos em todos os momentos. Vamos lá, tópico 3, o discipulado e o crescimento sadio da igreja. Um bom discipulado, usando esses três elementos, palavra de Deus,
comunhão, serviço. Quando a igreja se enquadra nisso, ele proporciona crescimento sadio, ou seja, uma igreja que cresce saudável, uma igreja que cresce forte, pautada, que aprendeu com a palavra de Deus, que aprendeu com Jesus e está ainda aprendendo. E essa igreja vai ser uma igreja sadia, uma igreja que vence o pecado, uma igreja que tem comunhão, que vence qualquer obstáculo e está sempre de pé e dando frutos, tá certo? Então a igreja precisa do processo do discipulado, né? É importante notar essa palavra, é um processo, isso não é um dia, não é 2 dias, é toda uma vida, tá? Então a igreja precisa do processo do discipulado para cumprir o grande propósito de Jesus, que é a grande comissão, tá? Então, para você, qual é a grande comissão de Jesus? Ide e fazei discípulos, né? Mas discípulos parecidos com Jesus, né? Veja bem, os discípulos ensinavam não o ensino deles, não era coisa que eles tinham tirado da mente deles, não. Eram ensinos que eles viviam, ensinos que eles tinham aprendido com Jesus e que agora estava pondo em prática. Por isso foram muito frutíferos, deram muitos frutos, tiveram muito êxito, tá? Por quê? Porque eles ensinavam e eles viviam o que Jesus tinha ensinado. E os discípulos, a nossa base é isso, é ensinar o que Jesus ensinou, é isso. É repassar o que Jesus repassou, não passar o que eu acho, o que eu penso, né? Perdão. Sob tópico 1, o crescimento espiritual. O discipulado produz crescimento espiritual. Instrução do novo convertido. Todo novo convertido deve começar aí com ensinos básicos, né? A gente dá aí os ensinos fundamentais, né? Os ensinos básicos para ele crescer. O apóstolo Paulo, ele falava muito isso. Quando é novo convertido, precisa do leite, ou seja, dos ensinos básicos. Depois você vai dando uma comida mais sólida, né? Então, instrução do novo convertido e do membro sobre vários aspectos da vida cristã. Isso produz o crescimento espiritual. O ensino serve, então, para crescimento e amadurecimento na fé. Tá certo? Subtópico 2. O crescimento numérico. O processo do discipulado proporciona à igreja, além do crescimento espiritual, o crescimento do número de discípulos, do número de crentes também, né? É claro que a qualidade, não adianta você ter uma igreja cheia, mas não ter qualidade, não ter vida, não ter, né, uma igreja vazia interiormente, não. Mas também uma igreja que tem qualidade, uma igreja que cresce espiritualmente, naturalmente ela vai crescer em número. Isso aí é uma lei de Deus. Todo aquele que está em Cristo, esse dá muito fruto, ele vai dar fruto. Então uma igreja ensinada na palavra de Deus, naturalmente ela vai crescer em número também. Olha a igreja de Cristo, olha como os apóstolos começaram, numa pregação 5.000 almas, em outra 3.000 almas de uma vez só, e isso não parava, entendeu? Então, por quê? Porque havia um discipulado pautado no tripé, tá? Nos 3 elementos fundamentais: palavra, comunhão e serviços, tá? Então isso foi proporcionando um crescimento na igreja. Note que a igreja, os apóstolos e a igreja levava tão a sério o discipulado, que o apóstolo Paulo, diz o comentarista dessa lição, que quando ele foi para Éfeso, na sua 3ª viagem missionária, ele não foi pregar, ganhar almas, não. Ele já tinha feito isso, já tinha crentes salvos, justificados, regenerados, filhos de Deus, santificados. Estava lá, mas ele precisava fazer o quê? Ele foi com qual finalidade? Discipular eles. Agora precisa o quê? Trazer crescimento, entendeu? Trazer ensino para eles. Tá vendo? É uma outra tarefa da igreja e de cada crente e dos líderes. Já estavam salvos, agora ele foi lá e ficou um bom tempo lá,
a fim de discipular e ensinar as palavras de Jesus. Com qual objetivo? Qual era o objetivo? Treinar e formar obreiros, discípulos, ou formar mestres até, para que eles pudessem formar lá na frente novos discípulos, tá vendo? Então, isso é para quê? Para dar uma continuidade. Por exemplo, nós estamos falando da terceira viagem missionária de Paulo. Quantos anos já se passaram? 2000 anos. Por que o evangelho chegou hoje em todas as nações? Por causa do discipulado. Porque eles não se limitaram em ganhar crentes, não, eles formaram discípulos, eles ensinaram pessoas, eles ensinaram crentes salvos. Então isso não tem fim. Eu preciso ensinar os salvos, é preciso fazer o discipulado para que eles se formem, se tornem conhecedores do plano de Deus e possam entender o plano de Deus e possam levar adiante a mesma missão de formar discípulo, ganhar crentes e formar discípulos, né? E discipuladores. 3, último subtópico, o exemplo da igreja de Antioquia na Síria. Bom, os crentes de Antioquia eram gentios, eram gregos na verdade, né? Considerados como gentios, e nada melhor do que enviar Saulo ou Paulo para discipular aqueles crentes. A igreja entendendo que Paulo foi um crente comissionado especificamente para trabalhar entre os gentios, ele tinha uma habilidade, né, para tratar com povos diferentes dos judeus, né? E eles viram adequado mandar Paulo para discipular aqueles crentes. E a Bíblia diz que ele foi lá e ficou durante um ano inteiro ensinando intensamente os crentes. Foi assim um ensino bem intenso, né, para os crentes de Antioquia, tá? Então isso nos ensina que desde muito cedo na história da igreja, né, do cristianismo, a igreja se preocupou com o discipulado, tá certo? É isso que nós queremos deixar claro, pois fazer discípulo não é a mesma coisa que fazer membros, né? Essa foi a pergunta que a gente começou nesta aula, né? Eles entenderam desde cedo isso, tá? Então, por isso, essa lição se preocupa com a conscientização nossa, da igreja, da urgência de nós fazer discípulo, a urgência do discipulado e da aprendizagem, tá certo? Vamos à nossa conclusão. A educação com base nos princípios cristãos é importante, porque além dos valores espirituais, contribui na construção de uma sociedade civilizada. A base dos valores morais e espirituais é a Bíblia Sagrada. Amém? Vamos a algumas questões, quero fazer aqui algumas perguntas, tá? E aí os irmãos colocam a resposta aí nos comentários, tá certo? Eu vou fazer 3 perguntas para os irmãos. Primeira pergunta diz assim: a quem se aplica o termo discípulo nos evangelhos? Primeira pergunta. Segunda pergunta: o que envolve a comunhão no cristianismo? E terceira pergunta: qual o objetivo do processo do discipulado? Tá bom? Então essas 3 perguntas aí, para que os irmãos possam treinar, refletir e colocar aí no comentário, tá bom? Quero agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer a todos os irmãos que participaram dessa aula. Quero desde já convidá-lo, todos os irmãos, né, a estar participando da live, né, do culto de hoje à noite, né, a partir das 19 horas, né, culto denominado como culto da família. Reúna as vossas famílias para estar participando do culto online, amém? Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.
trust is without borders. Let me